Olá, meus amigos. Boa noite. E vamos mais uma vez nos integrando em pensamento, sentimento, sentindo assim todo esse calor que nos envolve da nossa amizade, do nosso bem-querer e principalmente pelo nosso objetivo de estarmos sempre reunidos em nome do nosso Cristo Jesus. Para aqueles que estão chegando agora nesse canal, não me conhecem, porque estou tendo pessoas que não são desse círculo, que é a Casa Espírito Consolador, mas que têm curiosidade ou então têm necessidade de ouvir falar um pouco de Jesus, me apresento aqui. Meu nome é Anísia Maria e todas as segundas-feiras sempre nós colocamos um vídeo novo, sempre falando sobre o Evangelho de Jesus. E sempre eu faço uma abertura para que nós possamos limpar assim tudo aquilo que está pesado em nós, para nós termos um discernimento melhor dos ensinamentos do Cristo. Então eu convido a todos a cerrarem os olhos e dessa maneira nós vamos agradecendo ao nosso Mestre por tudo aquilo que Ele nos faculta de conhecimento, de entendimento, e também quando vem em nosso socorro, aliviando todos os nossos pesares, as nossas dores, as nossas aflições. E assim nós vamos sempre tendo desse Mestre que nos conduz todo o amparo que necessitamos para superar todas as dificuldades que são tão comuns na nossa caminhada enquanto espíritos em aprendizado para a evolução moral e espiritual. E assim, agradecendo Jesus, nós rogamos que você permaneça conosco agora e para todo sempre. Que assim seja. Meus irmãos, o tema que nós vamos ver hoje é uma passagem do Evangelho de Mateus, quando Jesus diz: "Eu estarei convosco até a consumação dos séculos". Nós temos que entender assim o que significa ou quanto tempo é essa consumação dos séculos. Então nós temos algumas pistas, porque nós sabemos que ele diz que estará conosco até a consumação dos séculos, que muitos já acharam que ia acabar em 1900, depois, e assim foi, várias datas que foram marcadas e não acabou, não acabou. E nós estamos aqui em 2021, novamente, já tivemos, né, há pouco tempo, até teve aquela comoção a respeito de 2012, quando todo mundo achava que nós estaríamos fadados ali a ter essa consumação dos séculos. Quando, na verdade, essa afirmação de Jesus é precisa. É precisa, mas vamos analisar um pouquinho mais profundamente o contexto que ele coloca sobre essa consumação. E ele diz que estará conosco, mas quanto tempo ainda nós estamos dessa consumação? Nós sabemos que o nosso planeta ele já tem um tempinho de tempo, ele tem 4,5 bilhões de anos. Ou seja, ele é só 5 bilhões mais novo que o nosso Sol. Isso é muito tempo, não dá para a gente dimensionar, né, no nosso cérebro quanto tempo isso é 4,5 bilhões de anos. E nós sabemos que o ser humano permeia na natureza do planeta Terra aproximadamente entre 8 e 6 milhões de anos. Que também para nós é meio complicado pensar ou então ter um tempo assim que o nosso cérebro compreenda. Mas também sabemos que o ser humano já está há algum tempo percorrendo esses caminhos. Mas vamos entender um pouquinho mais, né? Que Jesus, ele, no seu grau de evolução, no seu grau de conhecimento, então ele tem uma visão bem diferente da nossa sobre passado, presente e futuro. Ele não vê esse tempo como nós vemos,
porque nós ainda precisamos de um tempo regulador que nos discipline. E esse tempo regulador que nós vivemos é o dia, é a semana, é o mês, é o ano. Aí nós vamos para os séculos, milênios. Então, essa é a nossa régua. Então, quando nós falamos assim, há 2000 anos, nós falamos, nossa, é muito tempo. Mas para o quilate, né, moral de Jesus, nós não sabemos como é esse tempo. E nós estamos temporariamente, meus irmãos, locados no planeta Terra, temporário. Nós não ficaremos aqui para sempre, né? Porque de médio a longo prazo, tudo vai precisar de ser transformado. E nós também. Assim como o nosso planeta, assim como o nosso sistema solar, gradativamente isso vai se alastrando, chegando até a nossa galáxia, que sabemos também passará por comoções, ou seja, transformações num futuro que para nós é muito distante. Mas vejamos uma coisa que, quando Jesus falou assim, vou preparar-vos lugar. Então ele disse que ele ia preparar lugar para a gente. Significa que nós realmente teremos um momento em que faremos uma mudança. Nós temos já essa definição. Vamos mudar daqui. Dia, mais dia ou menos dia, mudaremos o nosso endereço planetário. Porque a Terra, ela ficará, né, em determinado momento, ela ficará indisponível para a vida humana. Ou talvez ela também volte ao seu estado natural, volte para a sua fonte primordial, que é o princípio material. E a consumação dos séculos, se olharmos para a vida que sempre floresce, nós ficamos sem compreender a profundidade dessa revelação. Então, quando Jesus, ele acena que estará conosco até a consumação dos séculos, nós temos que visualizar ou nos esforçar para entender a profundidade dessa revelação, porque é uma revelação que Jesus faz. Então, Jesus nos conta várias coisas e nós temos que ter o discernimento para a compreensão. Por exemplo, né, por que ele falou que vou preparar-vos lugar? E nessa afirmativa de Jesus, ele está falando que realmente na casa do meu pai há muitas moradas e que nós, evidentemente, não ficaríamos sem um lar. Um lar que nos abrigasse, um lar que nos auxiliasse no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento moral e ético, nas nossas potencialidades intelectuais. E assim, então, Jesus fala porque ele conhecia de antemão toda a história. Então, qual é a história, por exemplo, do nosso planeta? Nosso planeta, ele é o terceiro planeta a partir do Sol. Então, nós estamos muito perto do Sol. Então, nós dependemos do Sol de uma forma primaz, né? A fonte de vida para o ser humano é o Sol. Então, o Sol é nosso amigo. Digamos que ele é a nossa estrela guia maior na nossa vida material. Nossa outra vizinha e irmã é a Lua. A nossa amiga que ultimamente anda tão bonita, anda tão faceira, se mostrando, né, na sua grandeza, na sua beleza. Sabemos que a Lua é o nosso satélite natural. Só que ele tem um probleminha, né, esse satélite, ou a nossa Lua. Ela está se distanciando de nós. E parece-me até que ela está se mostrando para que nós vejamos o seu esplendor, ou então ela se despede, porque lentamente a Lua se afasta 3,8 centímetros por ano de nós. Então isso parece que é uma coisa pequena, só que ela está se afastando já há algum tempo, ela está se afastando já há muito tempo.
Então, hoje nós temos assim a Lua, que antes era muito mais próxima, logo no início da civilização, no início da criação, quando tudo se formou, ela era muito próxima da Terra. E hoje ela está muito mais distante, tanto que nós vemos que para fazer uma visita à Lua, né, tem que ter assim uma nave, enfim, todo o apetrecho de uma viagem espacial. E ela, infelizmente, está indo embora. E os estudiosos estão percebendo que ela também está diminuindo, ou seja, provavelmente a Lua já esteja mostrando a sua idade e assim também o seu declínio, e um dia ela vai morrer. Então Jesus sabia de tudo isso, porque o nosso Sol também, ele tem um comportamento diferente hoje. Então, os estudiosos do Sol, que são os astrofísicos, eles estão notando um comportamento muito diferente. Mas enfim, isso nós não temos assim como problema de vida, porque nós estamos o quê? Vivendo o nosso dia a dia. Nós estamos ocupados muitas vezes com as nossas querelas, né? Com as nossas dores, com as nossas angústias, preocupados em morrer muito tempo depois ou desgostosos de ter que viver tanto tempo. Enfim, a nossa insatisfação ela é muito grande. E quando Jesus fala, estarei convosco até a consumação dos séculos, ele mostra que ele tem uma paciência e que ele aposta na no nosso bom senso dentro desse caminhar. Quando Jesus fala isso, nesse momento, ele já tinha sido crucificado, ele estava aí aparecendo, né, de uma forma física ou sei lá, né, no seu corpo perispiritual, ele aparecia para os seus discípulos, então ele falava isso. Então ele já tinha passado pela angústia da cruz, já estava numa outra dimensão e também, né, como ele tem essa elevação, ele pode muito bem lidar com a quarta, com a terceira, com a quinta, com a sétima, com a oitava. Nós sabemos até qual dimensão ele tem acesso. Nós, infelizmente, temos ainda facilidade com a terceira. Terceira dimensão é conosco mesmo. Nós entendemos perfeitamente. Quando nós chutamos uma pedra, ela arrebenta a nossa unha e aí nós entendemos o que é choque na terceira dimensão. Nós já temos uma vaga, né, um vago vislumbre da terceira dimensão, que é o plano que nós dizemos o plano espiritual. Então nós sabemos que existe essa comunicação ainda de uma forma precária, porque, por exemplo, os videntes eles conseguem ver, aqueles que têm a capacidade da vidência. Já aqueles que não têm podem sentir, podem perceber, enfim. Mas nós sabemos que tudo está mudando. Então, como eu falei, tanto o nosso astro, a nossa estrela, o Sol, a nossa Lua, eles estão, de alguma forma, dando sinais que a vida nesse sistema precisa andar depressa, porque nós não temos consciência de qual a contagem do tempo para aqueles que estão bem mais evoluídos do que nós. Então, Jesus ele vai trazer essa informação tão importante, porque nós sabemos assim, né, que o nosso Sol ele já atingiu a metade da sua plenitude. Então ele está no meio, é uma estrela de quinta magnitude que está já com a metade do seu combustível consumido. Então, se nós contarmos assim, de 1 a 100, ele já está nos 50. E ele está, então, por isso que ele está mostrando esse comportamento diferenciado. Mas qual é o problema, né? Que nós vemos? Nenhum, né? Nós sentimos o calor, nós sentimos a falta do calor que provém dessa fonte, mas nós sabemos que ele ainda tem combustível para 5 milhões de anos. Bom, porque a pressa? Já que há tanto tempo, né, ainda nós temos pela frente, por que a pressa? Não esqueçam que a Lua está se afastando. Então, nós não sabemos qual será o nosso comportamento aqui dentro, porque vamos ver
qual seria a nossa situação sem a Lua? Primeiramente, nós teríamos um desarranjo completo nas estações. Então, nós teríamos, por exemplo, um dia extremamente quente e uma noite extremamente fria. Então, nós não poderíamos sobreviver a isso. Quando eu falo extremamente, é muito. Então, nós não poderíamos resistir a esse impacto. Então, nós não podemos contar com os 5 milhões de anos ainda do nosso Sol. Nós sabemos que, se por acaso a Lua nos abandonar, de repente, se ela não for falando esse tchauzinho lentamente, o nosso dia ficaria 48 vezes maior. Então, nós teríamos que fazer uma continha e ver quanto seria um dia para nós, vivendo num momento assim insuportável do planeta. Então, não daria mesmo, né? Para nós termos uma ideia, os ventos litorâneos, os ventos que vêm do mar, 200 km por hora seria assim um sopro, né? Então, nós teríamos ventanias, tufões, furacões enormes, de grande monte. Então, não daria. Então, percebemos quanto é importante a nossa Lua. Podemos fotografá-la muito, porque ela é muito importante para nós enquanto encarnados. E aí sim seria a consumação dos séculos. Então, nós não temos um tempo certo para aquilatar. Mas enquanto nós não sabemos, nós temos que ter já em mente de que nós somos forasteiros por aqui. Não somos habitantes fixos. Aqui não é o nosso endereço residencial fixo. Aqui é apenas uma passagem. Então, nós temos que trazer isso para nós, né? Dentro da nossa caminhada e entender o que Jesus falou. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas será que nós estamos com Ele até essa consumação dos séculos? Qual será o nosso posicionamento diante de tudo aquilo que Ele nos ensinou, de tudo aquilo que Ele nos trouxe, do Consolador prometido que Ele nos enviou? E qual é a nossa atitude, ação ou até reação frente a tudo isso que Jesus proclama e nos orienta, como se Ele falasse constantemente conosco. Por que nós não temos o hábito de nos aprofundarmos em determinados assuntos? Então, nós passamos numa inocência muito grande, sem saber, né, o que está acontecendo, ao sabor da aventura. E, na verdade, nós temos que parar. Então, o convite é esse. Vamos parar. Vamos parar e vamos pensar. Consumação dos séculos. Nós não sabemos ainda com precisão, mas sabemos que é fatal, porque vai acontecer. E aí nós temos que começar a trabalhar aquilo que é a meta do Criador para cada um de nós. Que cresçamos, que evoluamos, que possamos sim ser transferidos para mundos melhores. Para mundos onde poderemos aí sim abrir um leque maior ainda das nossas potencialidades. E assim nós entendermos cada vez mais a criação do Criador. E com mais consciência trilharmos esse caminho, porque nós somos também construtores de tudo o que existe, do macro, do micro, e nós ainda não percebemos isso. Se nós olharmos para nós mesmos, se nós olharmos a nossa máquina física, nós já entenderemos o quanto nós somos importantes nessa construção de universos. E nós estamos, com certeza, sendo preparados para trilharmos esse caminho. E vamos entender ainda, né, que quando nós estamos muito amargurados, nós queremos saber aonde Jesus está. Cadê Jesus? Onde Ele está nesse momento de conflito, nesse momento tão pesado para o ser humano? A resposta é simples.
Ele está ao nosso lado e do nosso lado. E nós não percebemos. Nós, muitas vezes, nos voltamos, né? E saímos andando, deixando Jesus praticamente olhando, simplesmente que nós viramos as costas e seguimos o nosso caminho. E mesmo assim, ele continua lutando por nós. Porque ele não luta pelo planeta, ele não luta pelo sistema solar, ele luta por cada espírito vivente na Terra, dentro da dimensão material como na dimensão espiritual. Então nós vemos que ele continua dentro desse trabalho, digamos assim, pesado, né? Então nós percebemos que a cruz, até literalmente falando, tinha um peso muito menor sobre suas costas. O que nós devemos fazer, né? Para auxiliar e para que nós também não entremos nas frequências baixas, né, a nossa sintonia, nós temos que nos sintonizar sempre com frequências mais elevadas, porque é dessa forma que nós vamos saindo, inclusive da escuridão, da ignorância, do desconhecimento. Então, quando nós sintonizamos essas faixas mais elevadas, nós vamos encontrando cada vez mais muito forte a presença de Jesus, porque ele nunca se afastou. Nós é que estamos afastados pela nossa vibração. E aí nós vamos ver que mudar a nossa frequência vibracional, uma oitava acima, uma oitava, nós vamos perceber que nós vamos seguir em frente com uma outra mentalidade e uma outra visão. E sabemos que com ele, esse que luta por nós e conosco, nós venceremos. Venceremos todos os óbices que nós ainda não conseguimos visualizar. É isso então. Agradeço a vocês e nós agora vamos fazer a nossa oração de encerramento, rogando a Jesus que envolva o nosso planeta, que envolva todos os dirigentes, todos os espíritos que permeiam nesse planeta, tanto na dimensão material como na dimensão espiritual, que procuram a luz ou que ainda não encontraram a luz, que sejam envolvidos, todos os sofredores de todas as matizes, que nós possamos estarmos cada vez mais equilibrados e fortalecidos, que possamos sim colaborar cada vez mais com a grandiosa obra do nosso Pai Criador. Pedimos que Jesus abençoe todos os nomes, todas as pessoas que estão assim necessitadas dessa intercessão, que sejam amparadas nesse momento, envolvidas nas suas dificuldades ou carências e que possam sentir a suavidade da paz. Que a tua luz, Mestre, envolva a nossa casa, o Consolador, e assim abençoando todas as atividades ali que são desenvolvidas. E que logo, logo, Jesus, possamos nos encontrar presencialmente para que possamos ainda mais propagar essa luz que existe em nós quando nos abraçarmos, quando nós começarmos a sentir uma energia do outro, porque assim nós nos fortalecemos. Agradecemos, Mestre, e pedimos que fique conosco agora e para todos sempre, que assim seja. Que assim seja. E eu peço a todos vocês, meus irmãos, que colaborem com a festa julina, que será online, onde nós poderemos captar recursos para dar prosseguimento às atividades da casa. E nós estamos fechados há mais de 1 ano e meio, e é claro que nós teremos aí que nos esforçar para que a casa volte a funcionar na sua potencialidade, em todo o seu esplendor. É isso, então. Agradeço a todos, beijo e até a próxima.